Olá, meus caros, tudo bem? Hoje o nosso assunto é o terror dos vagabundos. Falaremos sobre o trabalho. Estava lembrando de uma frase de um poeta, se eu não me engano, eu li isso no livro do Profeta, né, do Khalil Gibran, onde ele fala sobre o trabalho, um dos capítulos é sobre o trabalho, e ele comenta que o trabalho é o amor tornado visível. E eu queria muito falar sobre esse assunto e sobre o quanto que o fruto do nosso trabalho também é o fruto do nosso amor. E se é um fruto capenga, é um fruto ruim, um fruto podre, é porque a nossa capacidade de amar também se encontra comprometida. E vamos falar sobre isso e também a importância disso para o homem também dignificar a sua natureza. Então, o que acontece, né, pessoal? Percebam o seguinte: quando nós nascemos, nós somos aí nenéns, nós somos inúteis, né? Nós não servimos para nada, vamos colocar assim, nós não conseguimos gerar algum valor para o mundo, na verdade nós entramos em um estado meio que passivo. Nós necessitamos que alguém cuide de nós para que nós possamos, inclusive, sobreviver. Então nós precisamos ali de uma mãe, né, que nos dê alimento, que cuide para que a gente não se machuque e tudo mais. Na verdade, um bebê humano sem um suporte, ele não sobreviveria muito tempo, né? Então nós temos realmente uma necessidade de um cuidado. Nós temos a necessidade de alguém que nos cuide, que nos alimente, que nos, né, coloque para dormir, que nos faça arrotar, que nos coloque na temperatura ideal e um lugar confortável longe dos perigos do mundo. E muito bem. Acontece que a criança também tem um pouco desse aspecto, né? A criança ela tá ali para ser educada. Quando a gente faz aí, a gente educa uma criança, a gente faz o café da manhã dela, dá o carinho, a gente percebe que tudo ali a gente está fazendo pelo próprio ato de serviço, não para receber algo em troca, né? Não é como um salário, assim, não é como algo que eu faço pelo meu filho, ele me dá algo em troca. Não, é 100% altruísta, né? Não espero nada em troca. É meu dever cuidar daquele serzinho pequeno. Mas tem algum momento que isso começa a mudar, cara. E chega um momento que nós vamos nos tornando homens ou mulheres, nós vamos nos tornando adultos e nós vamos adquirindo força para que nós possamos aí sim enxergar um certo fruto das nossas ações. Qual que é o perigo hoje? Que muitos jovens não são ensinados sobre isso. Então eles mantêm esse estado de passividade. Eles mantêm esse estado de que as pessoas precisam servi-lo. Ele não pensa na força que ele tem nos seus braços para poder gerar um valor para o mundo. Longe disso. Ele só pensa como que as coisas podem servir a ele. Ele continua com essa mentalidade de bebê, essa mentalidade de criança, essa mentalidade, no fundo, egoísta, né? E é claro que isso se torna um adulto fraco, um adulto dependente dos outros. E não à toa que nós vemos muitos homens e mulheres já adultos, né, 18, 25, 30 anos, totalmente dependentes dos seus pais, ou seja, e quando saem de casa, né, talvez seus maridos, das suas esposas, 100% dependentes de todas as formas. São adultos totalmente disfuncionais. E é claro que isso gera dentro do ser humano uma tristeza muito grande, porque é como se ele tivesse interrompido o seu processo de amadurecimento. Chega um momento ali que tem que acontecer um rito de passagem, né? Tem que acontecer alguma coisa para que esse jovem exatamente entre na vida adulta. Perceba que os ritos de passagem tinham esse aspecto, né? Então pega o jovem ali de 13, 14 anos e faz um rito de passagem com ele, algo simbólico que simbolize mesmo, agora você é adulto. A mentalidade que você tinha antes agora precisa ser diferente. Não lembro se isso foi num filme, onde é que eu vi isso, mas tem aquela história de um rito de passagem, né? De um garoto que foi capturado por uma tribo e muito pequeno, muito criança ainda, e lá com seus 13, 14 anos ele se apaixona pela filha do chefe da tribo e os chefes percebendo isso, pegam o jovem, jogam ele uma noite num formigueiro, né? E ele passa a noite inteira ali sofrendo no formigueiro. No outro dia eles, na verdade, pulei uma parte, né? O chefe da tribo fala, ó, esse menino precisa morrer. O menino precisa morrer. E jogam ele no formigueiro. No outro dia pegam ele, limpam, dão um banho nele no rio, também simbolizando a água, né? Como o batismo, um novo nascimento. Limpam as formigas e dizem, o menino morreu, agora quem nasce é o homem. E o homem, ele é digno, ele tem a possibilidade de desposar uma moça da tribo.
Então ele estava pronto, né, para passar pelo rito de passagem. Agora não mais o menino morre para nascer o homem, com novas responsabilidades, uma nova forma de ver o mundo. E nós não temos mais ritos de passagem, né? Quando que um menino deixa de ser um homem? Hoje em dia tem muito essa discussão, né? Quando eu faço R$ 1 milhão, é isso, é aquilo, um monte de... Quando eu faço... Tem muitos avós e avós, né, e pais que levam os próprios filhos em prostíbulos, achando que isso seria um rito de passagem decente. É claro que não. Apenas apresenta o homem à vida de luxúria, né? Então, pelo contrário, você afunda o homem quando você faz isso. Mas tudo bem, podemos falar sobre isso em outro momento. Mas esse é um dos motivos de nós termos eternos meninos, que não passaram por ritos de passagem, não sabem quando deixam de ser meninos e se tornam homens. Então fica uma coisa confusa de, pô, eu tenho pelo no sovaco, eu consigo fazer uma coisa ou outra aqui, eu quero ter força, então eu desafio os meus pais, mas eu sou totalmente dependente, emocionalmente, financeiramente, eu sou uma ameba ambulante. E isso é uma tristeza muito grande para qualquer homem. Isso é muito comum hoje em dia. Não é raro, é muito comum. Talvez você que esteja assistindo isso agora, você esteja passando por isso, sem saber o que fazer, com uma tristeza interna muito grande. Você que está com 15, 16 ou 25 anos, uma tristeza muito grande, um sentimento ruim, e muitas vezes isso está conectado com a sua falta de, não é propósito, mas de responder a esse dever que se apresenta a você. O mundo te pede, agora você tem força, coloque essa força no mundo, haja para que eu te veja, construa, né? Plante a semente para poder colher um fruto maduro, um fruto bom, e você não corresponde a isso. Perceba que todo mundo é chamado à realidade para fazer isso, conforme amadurece e cresce. E quando eu não correspondo a esse chamado natural, vem esse sentimento que algo está estagnado, algo está confuso, algo está errado. E aí começam a surgir vícios, começam a surgir neuroses, mentiras que você conta para si mesmo, o medo de encarar a realidade, por pensar que não tem força e medo de colocar essa força no mundo, que provavelmente é uma força fraca ainda, mas que vai ser fortalecida com o tempo se você a praticar. Não adianta eu ficar com medo de ir na academia porque eu estou fraco, porque na verdade eu vou me fortalecer na academia. Então é uma idiotice se você for pensar, mas essa analogia é perfeita. Imagine o homem que tem medo de ir treinar por ser fraco. Loucura. Ele é fraco, por isso ele tem que ir treinar. Então o mundo te manda deveres e você ainda não sabe como corresponder. Provavelmente seu trabalho vai ser mal feito, vai ser esquisito, você não vai ser bom, mas você tem que entrar no processo para se tornar um bom trabalhador, um homem que pode servir à sociedade. Aqui tem outro ponto muito importante. Quando nós entramos na vida adulta, diferente da vida infantil, as pessoas elas vão nos receber, elas vão ter carinho por nós de acordo com aquilo que nós podemos entregar. As crianças nós amamos de graça, né? Elas não precisam fazer nada, simplesmente pela fofura delas ou pelo nosso dever, nós a amamos e nós trabalhamos para que aquilo permaneça. Quando nós somos adultos, não. As pessoas não vão nos entregar o carinho, não vão nos entregar um respeito, né? Hoje em dia as pessoas cobram muito respeito, não fazem nada por merecê-lo. Então percebam que quando nós nos tornamos adultos, nós vamos receber o respeito, esse olhar de admiração, talvez, conforme o valor que nós entreguemos. E aqui também entra, então, a importância do nosso trabalho muito bem feito. Beleza? Então aqui vocês já estão entendendo, já estou conseguindo introduzir vocês nesse tema da importância do trabalho para deixar de ser medíocre, para poder ser aceito na sociedade, ter amigos, servir aos outros, fazer parte de uma peça maior, vencendo o próprio egoísmo. Mas também tem um outro aspecto que agora nós vamos aprofundar mais, o aspecto sobrenatural. Porque o homem que tem religião, como que ele santifica a própria vida? Percebam que o monge, ele vai para um templo, ele vai para uma igreja e ele vive lá, ele santifica a sua vida através de uma vida de oração, uma vida dedicada a nosso Senhor, uma vida dedicada à missa, a vida dedicada à caridade, seja o que for. Mas e nós, que somos pais de família, que nós somos adultos, que estão no mundo?
É claro que uma das formas de nós santificarmos o nosso trabalho uma forma de nós santificarmos as nossas vidas é exatamente através do trabalho. É pelos frutos que nós geramos, pelos valores que nós geramos. Hoje mesmo eu estava lendo um livro sobre oração e meditação, quer dizer, não é uma coisa sobre a vida prática, onde diz que no juízo final não vai ser cobrado aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li ou aquilo que eu estudei, mas aquilo que eu fiz com as coisas que eu aprendi, li e estudei. Então aqui está muito conectado com o trabalho. A maneira como eu trabalho. Então perceba, você pode trabalhar com qualquer coisa, você pode nem gostar do seu trabalho, mas é seu dever fazer um trabalho muito bem feito e santificar o seu trabalho. Se você trabalha com planilha, se você trabalha limpando o chão, banheiro, se você trabalha atendendo pessoas, que você não faça isso de qualquer jeito, que você não faça isso nas coxas, plantando uma semente boa, às vezes num solo ruim, ou uma semente ruim num solo podre, você consiga realmente encontrar essa vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, como uma maneira de santificar, uma maneira de oração, para que assim você possa colher um fruto maduro, um fruto bom e entregá-lo a Deus. Perceba que isso também está muito conectado com o próprio sentido da vida da pessoa, do homem, da mulher. E isso é extremamente necessário, um assunto muito importante para os dias de hoje. Essa noção do papel do trabalho nas nossas vidas, na sua vida em particular, e onde que entra isso, de que maneira que você deve lidar com isso, colocar isso no lugar correto para que você possa agir melhor. Perceba que se você coloca isso em prática, você começa a ganhar força, você começa a gerar frutos, as pessoas começam a te respeitar, você começa a chegar sentido na sua vida por estar fazendo isso também com uma finalidade sobrenatural, com uma finalidade além de você mesmo, além do que se enxerga, uma coisa imaterial, né? Um bem imaterial que não pode ser tirado de você, um bem imaterial que é eterno, né? É característica da matéria acabar, né? Corroer, corromper, mas é característica do bem imaterial ser incorruptível, ser eterno. Então, quando você planta com essa intenção, é claro que os frutos serão também imateriais. Então, perceba que através de algo que sai das nossas mãos, nós conseguimos dignificar completamente a nossa vida. Então, se você sente esse vazio, você sente que realmente está faltando algo, faça uma meditação sobre o trabalho. Pode ser que você não esteja trabalhando direito, você esteja trabalhando de qualquer forma, você não esteja trabalhando como deveria. E isso aqui pode ajudar muito, e principalmente os jovens, né, que nem trabalham muitas vezes, são um peso morto para a sociedade e já têm força nos braços, já têm pelo no sovaco e estão aptos a gerar valor através das próprias mãos, mesmo que seja um valor muito pequeno, mas já conseguir fazer algo e enxergar algo saindo deles, saindo da sua capacidade de ação e vendo o benefício para outra pessoa através disso. Percebam que isso é muito nobre e é muito bom. Beleza? Então, nos encontramos amanhã. Foi um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma pergunta ou se você gostou do vídeo. Estamos juntos e até mais.